Logo que teve acesso aos áudios gravados pelo 400T, Sokolov já iniciou sua perícia. Ao ouvi-los repetidas vezes, ele os ampliou e usou técnicas avançadas de edição e, em conjunto com Hayato, separou cortes de interesse, que nada mais eram que sons em média e alta frequência, além de trechos em baixíssima frequência. Enquanto os ruídos de baixa frequência são aqueles geralmente abaixo de 300 Hz, os infrassons são frequências abaixo do limite da audição humana, isto é, abaixo de 20 Hz, que podem ser sentidos basicamente como vibrações no corpo. De tal modo, eles precisavam criar um meio de interpretar aquela linguagem. Sokolov percebeu que havia similaridade matemática com o código binário em alguns pontos do ruído, mas também havia algo mais incompreensível. Hayato, que já havia estudado música, notou que certos padrões pareciam seguir um compasso quaternário, como em uma pauta musical para instrumentos de percussão. As vibrações eram sentidas como se um som percorresse todo o corpo. Ademais, algumas pausas e cliques eram por demais parecidos com o código Morse. Mikhail e Hayato repassaram as novidades para Kurosaki. Eles então combinaram que Yusuke partiria na segunda expedição, enquanto os outros dois seguiriam com a análise daqueles enigmáticos sons. Usando aplicativos de áudio, softwares de inteligência artificial e por vezes a própria intuição, Mikhail e Hayato conseguiram interpretar, em aproximadamente 12 horas, parte do que foi captado pelo submergível. As mensagens eram ao mesmo tempo preocupantes e surpreendentes, pois algum ser vivo havia literalmente se comunicado com outro da seguinte maneira: Fujam. Eles descobriram nosso refúgio, eles vão nos escravizar como fizeram com nossos antepassados e entes próximos à superfície. Temíamos que chegasse esse dia e ele finalmente chegou. Não se sabia qual ser vivo havia emitido aquele alerta de perigo e para quem era direcionado. Nesse ínterim, Kurosaki daria continuidade na sua pesquisa usando seu submergível autônomo, sendo orientado a instalar um transdutor ainda mais sensível para captar possíveis ultrassons que pudessem ter passado despercebidos, o que poderia permitir um maior entendimento da complexa linguagem. Coincidentemente, quando a embarcação se aproximava do leito oceânico, um polvo com cerca de 2 metros passou exatamente naquele ponto. Kurosaki percebeu que, aparentemente, era um polvo grande, porém com características comuns. Ele programou o submergível para perseguir e capturar o cefalópode para estudo, pois embora o invertebrado fosse similar aos demais, não era para estar naquela profundidade. Eventualmente, o submergível conseguiria capturar o esguio animal. As tentativas dele em fugir, se camuflar e soltar tinta seriam inúteis dada a tecnologia de caça presente na embarcação. Finalmente capturado, o polvo seria levado ao laboratório de pesquisas e mantido em um biotério marinho, estruturado em uma cápsula tipo aquário, que contava com condições similares ao seu habitat natural. O cefalópode seria mantido vivo e analisado por semanas. Embora parecesse um invertebrado comum da família Octopodidae, ele tinha características incomuns como a pele um pouco mais espessa e DNA similar a polvos de recifes e cadeias desconhecidas, talvez ancestrais. Por essa razão, ele seria chamado de polvo ancestral. Na madrugada do dia 5 de março de 2022, o Dr. Kurosaki realizava testes laboratoriais, e como de costume registrava tudo em seu velho gravador. Em dado momento, ele sentiu uma forte vibração. Aquilo o fez arrepiar os pelos do corpo. Naquele mesmo dia, ligou para Hayato e relatou algumas novidades que havia descoberto sobre o animal, bem como a estranha sensação que havia tido na madrugada. Imediatamente o professor lembrou da pesquisa que havia traçado com Mikhail. De certo, o animal que emitiu o alerta era provavelmente o mesmo que havia sido capturado. Assim que concluiu a ligação, Hayato contatou Sokolov e juntos marcaram de se encontrar no dia seguinte no laboratório. O objetivo era usar os métodos de decodificação e interpretação para tentarem se comunicar e, se possível, traduzir em tempo real o que o cefalópode os diria.
além de verificar se haviam sido captados novos ultrassons. As pesquisas visando a comunicação com o invertebrado durariam meses sem qualquer resultado satisfatório, tendo em vista que o animal não emitia nenhum alerta ou sinal. Porém, nesse meio tempo, as técnicas de bioacústica foram se tornando cada vez mais avançadas. Ao invés de esperar o animal dizer algo, por que não falar com ele? Para tanto, os cientistas elaboraram uma lista de perguntas usando infrassons, ultrassons que haviam sido decodificados, códigos binários, compassos musicais esparsos executados com percussão e um radiotelégrafo digital, além do auxílio da inteligência artificial para gerenciar o aplicativo e facilitar a tradução e adaptação da linguagem, de modo que fosse compreendida tanto pelo povo quanto por eles mesmos. Além do que, foram instalados no biotério microfones, captadores de áudio, bem como eletrodos e dispositivos sem fio conectados à cabeça do polvo, e pequenos controles analógicos que permitiria ao animal acessar o sistema de comunicação, ao menos limitadamente, e conversar com os cientistas.